Fala aí pessoal, beleza? Aqui fala o João Victor, técnico da unidade GTEC Barueri, tá? E vamos dar início aqui a mais um vídeo no canal do GTEC Informática, tá? Vocês já sabem o que fazer, logo no começo do vídeo já deem like se vocês gostam dos nossos vídeos técnicos, tá? Bom, o equipamento que eu vou mostrar pra vocês hoje é essa placa-mãe aqui, tá? É uma TUF Gaming B550 Plus Wi-Fi 2. Tá, esse Wi-Fi 2 é só porque ela tem um modo Wi-Fi, mas a outra versão que não é Wi-Fi, ela só não tem o modo Wi-Fi, ok? E bom, esse aqui é um caso também que é raro, mas acontece bastante, tá? Tá ficando cada vez mais comum isso aqui, ok? Um dos principais fatores disso é o pessoal comprando fonte barata, tá? A gente tem muita fonte barata no mercado, fonte de baixa qualidade mesmo, ok? A gente tem as fontes boas, as intermediárias e as fontes baratas, que são as piores, tá? Eu não sei que fonte que esse cliente utiliza, tá? Mas o cliente relatou que depois de uma oscilação de energia, não foi nenhum raio, foi uma oscilação de energia, a fonte queimou e a placa-mãe não ligou mais, tá? Pra vocês verem, uma fonte boa, ela é feita para segurar esse tipo de problema, tá? Eu mesmo tenho a minha em casa, já tô com ela há 6, 7 anos já. Já faltou energia, já caiu fase na rua, já aconteceu mil e uma coisas e ela tá lá firme e forte. Enquanto essa aqui não aguentou uma, tá? São casos e casos, mas assim, pra vocês verem que investir numa boa fonte não é meramente ostentação, é bom pra sua máquina, porque de que adianta você ter uma máquina aí de 5, 6 mil, pega uma fonte mais barata, aí na primeira oscilação de energia queima a fonte e queima todas as suas peças. Entendeu? Não é uma coisa que vale muito a pena, tá? Fica aí de dica pra vocês. Quando forem montar um computador, em vez de valorizar só processador, placa-mãe e placa de vídeo, valoriza a fonte também, porque a fonte é um dos componentes mais importantes e é ela que mantém tudo funcionando. Se apresentar algum problema nela, todo o resto vai embora, tá? Depois desse monólogo aí, vamos lá. Esse equipamento aqui, o cliente relatou que já levou na assistência técnica, o cara mediu lá e falou que tinha alguns MOSFETs danificados, tá? Normalmente quando o cliente traz uma placa que está apresentando problema relacionado à fonte, que a placa não liga mais, a gente já tem alguns, como eu disse, é raro, mas acontece bastante, a gente já tem um ponto aqui, ó. Vocês podem ver aqui, eu vou medir aqui do 12 volts da CPU, direto para a bobina, ó. Ou seja, aqui é onde vem os 12 volts da fonte, nesse conector aqui, nesses pinos da parte superior, tá? Que é onde eu tô com a ponta de prova vermelha e a preta tá direto na bobina. Ou seja, quando você liga a fonte, passa 12 volts direto pro processador. Isso indica o quê? Que o MOSFET, ele abriu, tá? Ele tá curto-circuitado diretamente com a bobina, que não deveria acontecer nunca. Com isso, esse processador aqui provavelmente recebeu 12 volts, tá? Por alguns segundos antes de uma proteção de fonte desarmar, ou de alguma outra coisa queimar e parar de passar corrente. Mas muito provavelmente ele está danificado, tá? E a gente pode ver aqui que mesmo sem ele, ó. Tá vendo aqui? Vou até mostrar o valor para vocês em ohms. A impedância aqui, ó. Resistência aqui é a mesma coisa de eu encostar as duas pontas de prova, tá? Ou seja, é um curto total. Ok? Isso aqui é o problema do DRMOS, tá? Esse problema é relativamente simples de resolver, porque na maioria das vezes só trocando DRMOS resolve, tá? Só que tem vezes que não é tão fácil assim. Por quê? Porque recebeu 12 volts, um componente que deveria receber 1.2, 1.4 no máximo, assim, estourando, tá? Então pode ser que tenha danificado alguns circuitos internos dele. Esse 12 volts não só tenha danificado ele, como tenha danificado alguma outra coisa que é conectada a ele, tá? Então a gente tem aí PCH, as memórias estavam conectadas, alguns CIs aqui, componentes eletrônicos e tudo mais, tá? E se for esse o caso, dificilmente a gente ser capaz de identificar tudo, porque a gente não tem acesso a tudo que tem aqui. Muitos desses componentes são codificados, tá? A gente não consegue medir todos, tá? A gente tem os básicos, assim, que a gente sempre conhece, tem a análise, mas dificilmente quando acontece esse tipo de caso que queima o MOSFET e queima toda a placa, queima mais coisas na placa, dificilmente dá conserto, porque às vezes danifica inclusive trilhas, tá? Porque a corrente que passa é muito alta, 12 volts no lugar de 1 volt, a resistência é muito baixa e a corrente que passa é muito mais alta do que deveria, tá? Então quando é uma fonte boa, ela desliga bem rápido aí, às vezes o processador ainda sobrevive,
Agora, quando é uma fonte mais ruim, uma fonte mais barata, digamos assim, ela continua passando corrente por mais tempo do que deveria, danifica os componentes tudo aí e, bom, triste pro cliente, tá? Então eu vou desmontar aqui essa fonte e vou mostrar pra vocês aí os componentes danificados, tá? Vou remover o componente aí e mostrar pra vocês a diferença entre uma placa que tá boa e uma placa que não está boa, tá? Então eu vou desmontar aqui os dissipadores da placa e já volto aí com a placa desmontada pra vocês. Bom pessoal, voltando aqui pro equipamento, tá? Ele já tá sem os dissipadores aqui do VRM, ok? E como eu informei antes, muito provavelmente era um problema de MOSFETs e DRMOS, tá? Isso está acontecendo com uma frequência muito grande ultimamente, a gente está pegando muito esse problema. Então, olha só, vou mostrar para vocês aqui o estado do DRMOS aqui responsável por uma das fases, tá? Olha aqui, ó, tem um buraco nele, ok? Pode ver que a solda aqui, ó, nesse ponto aqui a solda até derreteu, de tão quente que ele ficou aí, tá? E tem aqui um outro componente também, ó, que estourou junto por causa dele, ok? Esse componente provavelmente é uma proteção, enfim. Esse componente aqui muito provavelmente é o culpado aí do curto nessa linha, entre a linha de 12 volts e o VRM da CPU, tá? Então, vou ter que remover esse componente, ver se o curto cessa, tá? E daí substituir ele por outro componente para aí sim testar a placa, ver se ela volta a funcionar normalmente, beleza? Dá pra ver inclusive aqui, ó, não sei se vai pegar, vou tentar mostrar aqui no microscópio também. Esse aqui são os thermopads aqui, ó, que tava em cima do MOSFET, olha aqui, ó. Até o thermopad sofreu um pouco ali, ó. A marca do buraco nele aqui, ó. Ok? Então aí, vocês veem, um problema relativamente simples, mas que o prejuízo, se queimou o processador, o prejuízo foi muito grande. Ok? Então agora sim, eu vou remover o componente aqui. Vou mostrar como é que a placa fica sem ele, para ver se o curto cessou ou não. Ok? Pra gente ver se é só ele mesmo ou se tem mais alguma coisa. Eu vou remover ele e esse resistor do lado dele que está danificado. E já vou procurar os componentes de reposição aí pra gente ver se dá pra consertar essa placa, beleza? Já volto aí. Bom pessoal, voltando aqui pro equipamento, tá? Vejam só aqui o componente danificado, ó. Aqui é onde ele tava, tá? Vocês podem ver que esse aqui eu tive bastante dificuldade para tirar, por isso que eu não mostrei o processo, porque normalmente nesses casos o componente ele esquenta tanto que parte dele aqui se funde a trilha de cobre, tá? Esse aqui, ó, esse terminal aqui, ele tinha se fundido com essa trilha, tá? E aqui a pontinha também tinha se fundido. Esse aqui chegou a arrancar o pad, tá? Felizmente esse pad aqui é um pad NC, ou seja, ele não tem função nenhuma, ele serve simplesmente para complementar o conjunto aqui, ok? Mas esse aqui, ó, vocês podem ver que um pedaço do CI saiu aqui, tá? Que ele fundiu aqui e aqui, ó. Eu removi também aqui o resistor que estava danificado, tá? Ambos estão aqui, ó. Eu tive que quebrar um pedaço do MOSFET aqui, do DRMOS aqui para ele sair, tá? Esse aqui é o famoso DRMOS ou Power Stage, comumente conhecido como DRMOS aqui na GTEC, ok? E bom, só removi esse componente e o resistor que estava associado a ele, tá? E vejam só, eu não tenho mais curto. Peraí, vai desligar. Vira um pouquinho pra cá. Deixa eu só... Pronto. Aí. Eu não tenho mais o curto, ó. Ok? Ou seja, esse cara era o componente responsável pelo curto na linha de 19, ou na linha de 12. Tá? Ele estava curto-circuitando na linha de 12 com o VRM da CPU. Agora eu já estou com os componentes aqui para substituir aqui do lado, tá? Eu vou fazer a substituição desse componente. Eu vou ter que dar uma estanhada aqui, tá? Eu vou ter que renovar essa solda, pois essa aqui ela foi muito aquecida, então provavelmente ela vai dar trabalho soldar com ela também, da mesma forma que foi para tirar. Então eu vou estranhar o componente, soldar o resistor, soldar o DRMOS, e daí a gente vê se o equipamento volta a funcionar e chavear em todas as fases, tá? Porque não adianta você trocar o componente e voltar a tensão. Porque do jeito que a placa tá aqui, se eu ligar ela, provavelmente vai aparecer a tensão de todas as fases, só que essa bobina aqui não vai estar contribuindo em nada pro VRM, tá? E todas essas 8 bobinas aqui, elas são interligadas, elas alimentam o mesmo setor da CPU. Então,
ele tem 8 DRMOS, muito provavelmente por conta da carga, da potência que é utilizada nesse processador, tá? Da potência que a placa consegue fornecer para esse processador aqui, que vai ficar aqui. Então, se eu deixar sem um DRMOS, acho que na maioria dos casos vai funcionar sem problemas. Porém, se o cliente utilizar um processador aí de 125 watts, eu acho que não é esse caso aqui, é um Ryzen 5 700G. Mas se o cliente utilizar um processador que consome um pouco mais de energia ou fizer um overclock e subir um pouco a frequência da CPU, isso aqui pode virar um problema para ele, tá? Então a gente tem que trocar e conferir se todas as bobinas estão tendo o chaveamento correto, tá? Pois como o resistor aqui foi danificado também, eu não tenho o esquema dessa placa, então não tem como saber, mas ele pode ser o componente que recebe o sinal PWM aqui do controlador, tá? Se for isso, eu vou ter que trocar o controlador também, pois ele não vai estar gerando esse pulso. Mas isso aí eu vou trocar o componente primeiro, fazer as medições, ver se está tudo certinho, para depois verificar se tem algum outro problema, beleza? Então eu vou trocar aqui o componente, vou estranhar tudinho aqui e já volto aí para mostrar para vocês o resultado, beleza? Bom pessoal, já fiz aqui os procedimentos, tá? Troquei aqui o DRMOS danificado, o resistor dele e tudo mais, tá? E bom, instalei aqui o processador do cliente, eu já fiz uns testes aqui, tá? Eu só vou mostrar para vocês. A memória que o cliente enviou junto, tá? Ele enviou 2 memórias aqui. Essas aqui, antes de testar aqui, eu testei na nossa bancada, tenho certeza que elas estão funcionando, tá? Só o processador do cliente que eu não consigo testar na nossa bancada, porque eu precisava usar ela, tá? Então eu não podia colocar ele lá, vou dar um teste demorado, porque ela está testando uma placa de vídeo no momento, tá? Nós estamos usando as 2 bancadas de teste lá. Mas deu para desligar e testar rapidamente aí a memória e deu tudo certinho. Então vamos lá. Eu vou testar com o processador do cliente mesmo, e mesmo que ele não funcione, quer dizer, mesmo que ele não funcionasse, eu ainda teria a alimentação aqui, porque ele não estava em curto, tá? Então eu vou testar aqui e mostrar pra vocês sobre o que eu falei quando eu me referi a todas as bobinas chaveando, tá? Eu vou ligar aqui, ó. Vocês podem ver que aqui eu ligo a fonte, já acende o LED aqui da placa, tá? Eu coloco o speaker aqui, uma ferramenta importantíssima para teste de placa-mãe. Eu ligo aqui, ó, podemos ver que a fonte já ligou, tá? O processador está esquentando. E eu tenho chaveamento aqui nessa bobina, nessa bobina. Vocês podem ver, ó, que todas as bobinas que eu encosto, elas têm chaveamento, tá? Vocês ouviram aí o bip da placa-mãe? Ela deu o bip de post e um bip de que está sem vídeo, não identificou nenhum dispositivo de vídeo. Eu cheguei a testar no meu monitor aqui, mas esse monitor aqui, ele, como é só um monitor de teste, ele tem uns probleminhas aí. Infelizmente ele acabou de parar de funcionar, olha que azar, no meio do vídeo, tá? Ele já tinha um probleminha de não funcionar VGA e tudo mais, mas agora ele parou de vez. Então vou ter que trocar ele depois. Mas aí, vocês viram aí, eu medi todas essas bobinas, todas elas têm um chaveamento, tá? Que é o normal, por quê? Se não tivesse chaveamento, como é que estaria? O sinal estaria mais ou menos assim, ó. Eu vou só mostrar a título de exemplo. Eu vou ligar aqui novamente, tá? Se não tivesse chaveamento, o sinal estaria assim, ó. Reto, tá vendo? Isso aqui representa 1 volt. Aqui, ó. Aqui é o sinal de chaveamento, tá? Pode ver que tá as ondinhas quadradas aqui, ele tá variando um pouco, provavelmente porque do consumo do processador, ele tá variando aqui o duty cycle. Aí o osciloscópio tá mostrando essas tremidas assim, mas isso é normal nesse modelo de placa, tá? Fica meio difícil ler com ele variando o tempo todo e aí o trigger não consegue se ajustar a tempo. Mas enfim, vocês viram que os 2 DRMOS que eu troquei, o DRMOS que eu troquei tá com pulso de chaveamento, tá? O do lado dele também, todos os DRMOS dessa fileira estão, provavelmente dessa também, tá? Indicando aí que a troca foi bem sucedida, tá? Deu tudo certo, o equipamento voltou a funcionar e liberar as tensões. Felizmente aí o processador do cliente não foi danificado, tá? Que é difícil de acontecer, porque a gente está pegando bastante desses casos e o processador sempre vem queimado, ok?
ele não funciona mais, você liga ele em segundos, assim, tipo, 2 segundos após você ligar, ele já tá aquecendo a um nível absurdo de não conseguir nem manter a mão, o cooler disparar em 100%. E felizmente esse aqui salvou, tá? Então aqui agora o que eu vou fazer? Eu vou desconectar esse equipamento daqui, vou colocar na bancada de teste lá e vou mostrar pra vocês testando ele no monitor. Ok? Já que esse safado aqui parou de funcionar. Então eu já volto aí, vou fazer um corte rapidinho aqui só pra me movimentar as coisas pra lá. E aí eu já volto com o equipamento pra gente colocar o equipamento no monitor, beleza? Bom pessoal, tá aqui o equipamento instalado na bancada, tá? Eu vou testar ele utilizando esse monitor aqui, tá? E bom, vamos lá. Eu conectei aqui um cooler, tá? Um cooler padrãozão da AMD nosso aqui. As duas memórias do cliente já na configuração necessária para funcionar em dual channel. Conectei rede também, USB e tudo mais. E vamos ligar aqui, ó. Vocês podem acompanhar aqui o LED debug, ó. Tá em DRAM, CPU, VGA e boot, tá? E ele já dá o vídeo ali, ó. A gente pode entrar aqui na BIOS, vamos acessar aqui a BIOS só para confirmar que tá tudo certo. Ele vai pedir para entrar na BIOS, pois como ele apresentou algum problema aí durante a inicialização, ele tende a iniciar a BIOS antes para pedir para redefinir as configurações da BIOS, tá? Então como podemos ver aqui, ó, ele reconheceu os dois módulos de memória, tá? Nos slots corretos, A2 e B2, que são os slots recomendados pelo fabricante da placa para utilizar duas memórias em dual channel, tá? O processador ele reconheceu certinho, tá? Eu estou usando o vídeo integrado da placa justamente para testar o processador também, ok? Porque nós mesmos aqui temos um que aconteceu algo similar numa placa de cliente, a fase danificou, passou 12 volts e ele perdeu a GPU dedicada, tá? Aí o processador agora funciona sem a GPU dedicada, a GPU integrada, perdão, ok? E é isso, aparentemente tudo certo. Coloquei o nosso SSD de teste, vamos salvar e carregar o sistema do cliente, ou carregar o nosso sistema de teste, na verdade, né? Agora aqui vai demorar um pouquinho, mas o equipamento já deu certo, eu reparo, tá? E daí o que nós vamos fazer agora? Vamos colocar em teste, ele só vai estar 100% liberado quando tiver em teste, tá? Mas eu já vou encerrando esse vídeo por aqui, tá? Porque nesse caso aqui é muito difícil voltar a dar problema, muito difícil mesmo. Aqui realmente era só o componente danificado mesmo, felizmente não danificou o processador cliente. Então após esse reparo aqui a gente vai botar o equipamento em teste, qualquer coisa eu volto aí com a continuação do vídeo, mas provavelmente não vou precisar voltar, tá? E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Foi um reparo simples aí, um defeito que acontece muito. Vocês têm que tomar muito cuidado com os equipamentos que vocês compram para montar seu setup, tá? Pois um equipamento de baixa qualidade aí pode causar isso aqui na sua placa-mãe. Você pode perder seu processador, pode perder sua placa de vídeo. A gente já viu diversos casos aqui, a gente pega muito caso disso. Geralmente a fonte que dá o problema e leva todo o resto junto, tá? Então sempre compre uma fonte de boa qualidade, beleza? E é isso aí, acessem lá no nosso site, lá vocês conseguem acompanhar a fila em tempo real, tá? Acompanhar todas as unidades da GTEC aí, escolher a mais próxima de você, é o que tem a menor fila, aqui de acordo com a sua necessidade, beleza? E se inscrevam nas nossas redes sociais, no Instagram, Facebook e aqui no canal mesmo, para vocês acompanharem as nossas atualizações, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima.